Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e nós falamos sobre como melhorar e fazer o diagnóstico com precisão e ter resultados desde a primeira sessão. Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um caso fantástico de dores generalizadas, né? Tem outros problemas por trás, mas isso nós vamos avaliar dentro do caso clínico. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar o tema da live aqui para nós começarmos. Lembrando que estão abertas as inscrições para um curso online gratuito chamado Jornada Acupunturista Fora da Curva, que vai começar na segunda-feira que vem. Então você não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora desse evento. Vai ser incrível. Isso. Aê. Publicar. Show. Bom dia. Tenham todos um excelente dia. Vamos juntos. Aê. Bora? Vamos começar? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, porque vai ser fantástico. Então, dentro desse evento, né, Jornada Acupunturista 12K, já começa segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. Teremos aulas na segunda, dia 23, na quarta, dia 25 e na quinta, dia 26, às 8 horas da noite. Faça sua inscrição, vai lá, convide seus colegas, chame todos eles para participar. Vai ser incrível, tá? O conteúdo que nós vamos passar dentro desse evento. Olha, o link está na bio. Tá? Vamos lá então. Paciente do sexo masculino, homem, 63 anos de idade, com diagnóstico de diabetes mellitus, tá? Na terça-feira fizemos uma live incrível somente sobre diabetes. Se você quiser saber mais sobre diabetes, você pode me mandar um direct ou ir lá no IGTV que tá ali. Foi a live de terça-feira, tá? Terça-feira, diabetes. Esse paciente também tem hipotiroidismo. Tá? Eu também tenho uma aula incrível só sobre tireoide, né? Inclusive a aula de diabetes e a aula de tireoides foram aulas que eu tive lá na China. Então se vocês quiserem saber mais sobre algum desses dois temas, me mande lá no direct depois. Professor, eu quero a live de diabetes, quero a live de tireoide, tá? Eu mando para vocês, porque aqui o compromisso é com o estudo de vocês, com a evolução de vocês, tá? Tem uma dieta irregular. Dieta irregular. É um paciente fumante. Olha um agravante aqui. Paciente fumante, tá? Tem bruxismo. É casado. Tem dois filhos com a primeira mulher, tá? Com a segunda mulher ele não teve filhos, tá? Ele reclama muito da esposa, que ela não é compreensível, tá? Que é muito estressada e ele guarda muita emoção, né? Frustrações. Guarda emoções, frustrações com relação a essa esposa que não dá tanta atenção para ele. Então ele reclama muito da esposa, tá? Então olha só que interessante, porque agora nós temos então alguns fatores que nos chamam a atenção. Porque esse paciente buscou a acupuntura por conta das dores que ele sente generalizada e por causa da dor no maxilar, no bruxismo, tá? Pela dor do bruxismo. Então ele vem por conta das dores, mas ele tem alguns fatores intrínsecos por trás que nós devemos estar atentos, tá? Nelis, eu te pedi essa live hoje, queria reassistir ontem e não localizei. Nelis, manda um direct lá que eu te mando, tá? Senão depois, quando eu sair daqui, eu esqueço e aí já foi, tá? Mas não deixa de mandar o direct, não, porque senão eu esqueço mesmo, tá? É muita coisa.
Eu te mando ela, sem problema, tá? Então temos 2 aulas extras aí, diabetes e tireoide. Quem quiser aprender mais, me mande um direct que eu mando ela para vocês, tá? Então vamos lá. Olha só, importantíssimo aqui, mais do que entender e tratar as dores generalizadas desse paciente, nós temos que compreender um passo atrás. Nós precisamos entender tudo que gera esses fatores. Então, nós temos aqui, ó, a tireoide é uma glândula que ela está ligada à madeira, à água e às questões emocionais do metal. As questões emocionais do metal. Olha só, é uma síndrome bem complexa. Tá? O paciente tem diabetes mellitus. Eu falei na live passada, né, de terça-feira, sobre a diabetes. E a diabetes ela tem um comprometimento dos 3 aquecedores, do triplo aquecedor. Então lá no triplo aquecedor superior, ele compromete o pulmão. No triplo aquecedor médio, o estômago e o baço. E no triplo aquecedor inferior, os rins. Então é uma síndrome mais complexa. Então, nós temos aqui 2 síndromes complexas que interferem diretamente no quadro das dores generalizadas desse paciente. Então, se nós, como acupunturistas, formos tratar apenas as dores generalizadas desse paciente, nós vamos deixar muito resultado na mesa. Nós vamos pecar em entregar para os nossos pacientes resultados rasos. A princípio aqui nós precisamos regular a diabetes e o hipotireoidismo dele. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem pegar esse fio da meada? Tá? Então, olha só, se a diabetes é uma patologia da terra, mas que acomete também o metal e a água, olha só o quanto isso ficou mais complexo dentro desse caso, que parece simples, de um paciente que tem dores generalizadas. Tá? Aí esse paciente ainda vem com um segundo agravante. Ele é fumante. Primeiro agravante, as doenças crônicas, diabetes e hipotireoidismo. Segundo agravante, paciente fumante. E ele ainda tem um terceiro agravante. Que é não mantém uma dieta regular. Que piora o hipotireoidismo e também piora a diabetes. E piora as dores. Faz sentido isso para vocês? Tá? Ó, pessoal, quem quiser tirar os comentários é só digitar o arroba e não precisa enviar, tá? Você digita o arroba, não envia e ele acaba desativando os comentários. Depois é só clicar novamente que ele volta para você interagir com a live. Certo? Colocou o arroba lá nos comentários, não precisa enviar, ele já tira os comentários. Show? Então, olha só que interessante. Tá? Paciente com dores crônicas, mas com muito comprometimento secundário. Aí o paciente apresenta o bruxismo, que é uma contratura muscular ali na região da ATM. Certo? Aí o paciente ainda tem um quarto agravante, que é guardar as emoções. Emoções, elas foram feitas para serem como um gatilho. Elas vêm e elas precisam ir embora. Elas vêm, elas geram alterações, nos tiram da zona de conforto para a nossa evolução, e elas precisam ser transformadas em sentimentos. Senão, elas geram dores, patologias. Show? Então, e todas essas questões de emoções, sentimentos, eu vou explicar mais dentro do Jornada Acupunturista 12K. Tá? Acho que eu já falei muito sobre essa jornada. Qualquer dúvida você pode ir lá no link da minha bio, lá tem um link, faça a inscrição, é gratuito, tá? Começa semana que vem e só confia. Vai, faça a sua inscrição que eu te entrego o conteúdo, pode ter certeza.
Tá? Então, ele guarda as emoções. E aí aqui, nós podemos, inclusive, perguntar como é o sono desse paciente. Porque é através do sono que nós temos a limpeza energética e emocional. É através do sono que nós temos a limpeza energética e emocional. Então, possivelmente, mesmo que esse paciente tenha uma boa quantidade de sono, com certeza a qualidade dele não vai ser tão boa. Porque isso está gerando desequilíbrios energéticos e desequilíbrios emocionais. Que acaba piorando todo o quadro de dores generalizadas dele. Nossa, viajamos na maionese aqui, hein? Viajamos na maionese. Olha só, o paciente vem com queixa de dores crônicas e aí eu pergunto para vocês, essas dores crônicas desse paciente vai ser fácil de serem eliminadas? Não, porque ele tem 4 agravantes. Primeiro, patologias crônicas, que são diabetes e hipotireoidismo. Segundo, é um paciente fumante, que gera uma intoxicação energética. Terceiro fator, não segue uma dieta regular. É uma dieta totalmente irregular. Quarto fator, o sono possivelmente não está com boa qualidade, fazendo com que ele não limpa as energias e as emoções. Então ele guarda as emoções, guardam ressentimentos que precisam ser ressignificados para melhorar o fluxo livre de energia, para que ele tenha um processo de dessensibilização das emoções e assim, né, ter uma maior consciência, uma maior racionalização dessas emoções, para que ele definitivamente possa ter um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Ó, chazinho verde hoje com gengibre. Chazinho em jejum. Certo? Sim ou não? Maravilha. Então, ó, já que nós entendemos todas essas questões, agora nós precisamos fazer o diagnóstico energético. Vamos lá, vou colocar a foto da língua para nós fazermos a avaliação. Essa é a língua do nosso paciente. Vamos fazer um diagnóstico energético passo a passo dessa avaliação de língua? Vamos lá, então? Primeiro fator que nós avaliamos na língua é se ela tem saburra. E aí, essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Primeiro fator, se ela apresenta saburra. Tem saburra essa língua? E aí? Tem saburra. Que cor que é essa saburra? Que cor que é essa saburra? Ela é branca ou amarelada? Ela é branca ou amarelada? A saburra está presente e ela tem uma característica mais esbranquiçada. Perfeito! Segundo fator que nós vamos avaliar na língua, a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? E aí? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Lembrando que ela tem uma saburra branca e essa saburra branca pode tamponar o corpo da língua. Então nós vamos ter que avaliar onde? Mais nas regiões onde não tem tanta saburra, que é mais ali no triplo aquecedor superior e um pouquinho do triplo aquecedor médio. Certo? Perfeito. Então uma língua mais pálida em geral, mas a ponta está mais vermelha. A ponta está mais vermelha. Certo? Beleza? Então, se nós olharmos nas laterais, aparentemente pálida, onde não tem tanta saburra, e no triplo aquecedor superior aqui, mais com característica
de vermelhidão. Certo? Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua, fissuras. Essa língua tem alteração de forma, ela apresenta fissuras, é uma língua edemaciada, volumosa, tem marcas de dentições ou não? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Tem fissuras, né? Não são fissuras profundas, mas tem fissuras, em especial ali no triplo aquecedor médio. Ela está edemaciada, volumosa, ou ela é mais fina? É uma língua volumosa? Show! Tem fissuras. E volume? Ela apresenta um volume? Um edemaciado? Ou não? O paciente, ele está de lado, então a foto foi tirada mais de lado, então não dá pra gente afirmar se ela está desviada ou não. Tá? É uma língua que não parece tão volumosa assim quanto a que a gente vê, né? Você pode ver que ela não trisca nas laterais, então aparentemente ela não tem uma estagnação de energia tão importante. Tá? Não tem marcas de dentições, então o que ela apresenta mesmo são as fissuras, né? E por fim, então, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar a umidade dessa língua. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Fina, exatamente. O Paulo colocou, eu vejo mais serrilhado na lateral, né? Sim, realmente ela tem algumas alterações, mas não são marcas de dentições, tá? Saburra branca, perfeito. Ela é mais seca ou mais úmida? E aí, hein? Olha, se nós olharmos na ponta e na lateral, ela está um pouquinho mais úmida, tem brilho, mas no centro e no triplo aquecedor inferior, ela é mais seca. Então ela é seca no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, e na ponta ela está mais úmida. Na ponta ela está mais úmida. Seca na raiz, úmida nas pontas. Na ponta, exatamente. Vamos lá então, vamos traduzir isso que nós encontramos, né? Se tem saburra branca, tem frio interno. E é uma saburra branca que recobre quase todo o corpo da língua. Então, um frio geral. Tá? Está pálida, então tem deficiência de sangue. Deficiência de sangue. É uma língua que está com a ponta vermelha, então lá no triplo aquecedor superior, ela tem calor. Ela tem fissura. Se ela tem fissura, ela tem deficiência de energia em ti do baço. Olha, o baço não está conseguindo alterar ali, dar a forma, né? Então gera fissura. Se tem secura no triplo aquecedor médio, tem calor que resseca os líquidos orgânicos. Se a ponta está úmida, tem deficiência de energia yang do pulmão e do coração, que não coloca os líquidos para circular. Então olha só que interessante, que é uma paciente que tem um frio interno muito grande, mas tem uma secura que tem calor também, inclusive está vermelha na ponta. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra uma síndrome mista. Uma síndrome mista, de calor e de frio. E aí eu expliquei ontem, né? Antes de ontem, que a diabetes é uma patologia que começa comprometendo o rim, e depois ela compromete a função, a energia yang também. Então quem não assistiu a live de diabetes na terça-feira, me mande um direct depois que eu posso te mandar essa aula, tá? Diabetes e tireoide, são duas aulas diferentes, se vocês quiserem saber, tá? E a tireoide também é uma patologia de função.
então também com acometimento da energia Yang. Olha só que interessante, porque esse paciente veio por conta de dores generalizadas. Dores generalizadas. E também ele veio por conta de um bruxismo, uma dor no maxilar. Mas ele fala que guarda as emoções e sente muita frustração com a atual mulher. E a frustração gera raiva, e a raiva faz você tensionar a ATM. Ó, quando você fica com raiva, você não trava a mordida? Olha lá a dor, tá? É psicoacupuntura, mande um direct, senão depois eu não lembro quem pediu, tá? Manda um direct, fala qual que você quer. Ah, professor, eu quero aula de diabetes e tireoide. Tá? E aí, então, esse paciente vem e apresenta um quadro extremamente de frio. Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Aí, um quadro de frio intenso. Frio intenso, que está consumindo a essência. Consumindo a essência. E aí, esse frio gera uma alteração aonde? De deficiência do yin do baço. O yin do baço fica fraco. Olha o consumo do yin aqui para um paciente que já tem diabetes. Se o yin está fraco, ele não consegue metabolizar os alimentos. Então, ele gera uma deficiência de sangue, de Xue. Se tem muito frio, o fogo se acende, gera um calor na mente, no triplo aquecedor superior. Calor na mente. E aí, né, esse calor começa a secar os líquidos orgânicos, deixando ele com uma deficiência de energia Yang do pulmão. Até mesmo porque ele é um paciente fumante. Então, olha só o nível de frio que esse paciente tem. Porque o paciente fumante geralmente gera um quadro de calor interno. Esse paciente tem um quadro de calor interno. Mas o frio dele está predominante por conta da saburra. E aí, nós temos que entender alguns fatores importantes aqui. Que são, o frio não deixa a energia circular. Se ele não deixa a energia circular, ele gera uma alteração no sangue e uma alteração da circulação da energia Yang, pelo agravante que ele também já é fumante. Ele tem uma alta toxicidade dentro do organismo. Esse frio, então, começa a tensionar a musculatura, gerando o quê? Dores musculares. Dores generalizadas. E essas dores vêm por conta de uma dieta irregular. Às vezes come muita massa, muito açúcar, muitos doces, muitos alimentos processados, que acaba comprometendo o baço em fazer a sua maturação, transformação e transporte dos alimentos, gerando então um comprometimento de dores musculares. Por um paciente ser fumante, deficiência de energia Yang, o próximo passo aqui é começar a gerar uma maior estagnação. Faz sentido isso para vocês? Porque agora nós vamos traçar uma linha de tratamento de curto, médio e longo prazo, visando o reequilíbrio geral do nosso paciente. Para melhorar esses quadros de dor generalizada, de bruxismo dele, eu recomendo a craniopuntura de Yamamoto. Porque vai auxiliar ali na melhora das dores. Só que isso aqui não é tratamento. Isso aqui é o princípio do tratamento, que é tirar as dores do paciente. Mas essas dores dele só vai melhorar a partir do momento que ele melhore a alimentação, diminua o cigarro, que nós podemos até fazer, né, técnicas para melhorar, deixar de fumar, né, se ele realmente quiser.
A auriculoterapia tem alguns protocolos bem interessantes. Dentro da própria acupuntura sistêmica, nós temos ali dessensibilizações do metal que auxilia no reconhecimento e na conscientização dessas emoções por trás do cigarro, que geralmente está ligado a um processo de insatisfação, né? Tanto é que ele fala que ele é muito frustrado, guarda emoções, e aí ele possivelmente gera uma fuga no cigarro, tá? Mas isso aqui é no curto prazo, porque no médio prazo nós precisamos melhorar o padrão de frio e de deficiência de yin que está gerando calor. Uma síndrome mista. E aí nós podemos começar a pensar no tratamento desse paciente de que forma? Olha, se tem deficiência de yin, baço 4 com CS6 que já trata o calor. E se tem deficiência de yin e tem frio, nós podemos usar P7 para captar a energia Yanti e R6 para melhorar a energia ancestral, a essência. Tá? Poderia usar o baço 21? Poderia. O baço 6? Poderia. O estômago 36, VC12 para melhorar a energia Yin? Poderia. Tá? Pontos como VB34, que relaxa os tendões e melhora a dor. O ponto F3, que coloca a energia para circular. Ponto IG4, que auxilia a descendência da energia Yanti da mente para auxiliar a nutrição do organismo, para gerar mais calor. Onde? Onde está frio. Podemos usar o quê? Moxa ou moxa em VC6 e VC4 para melhorar a energia ancestral. Tá? Isso aqui falando de um padrão energético geral. Mas aqui, ó, no médio para o longo prazo, nós precisamos tratar a diabetes mais o hipotireoidismo. Mas ainda assim, não finalizou o tratamento desse paciente. O tratamento desse paciente vai finalizar lá no longo prazo, quando nós começarmos a trabalhar as emoções desse paciente. Quando nós começarmos a buscar uma linha terapêutica que vai gerar um autoconhecimento, um autocontrole dessas emoções, para que ele não guarde emoções, para que esse paciente possa não ficar extremamente frustrado, não ficar totalmente insatisfeito e buscar uma fuga no cigarro, para ele começar a entender que a alimentação é parte principal, primordial para ele, que o controle da diabetes e do hipotireoidismo faz parte do tratamento se ele quiser melhorar as dores generalizadas. E ele nos procurou apenas por conta das dores generalizadas dele. Olha só, um paciente chega com dor e olha quantos fatores nós temos que avaliar minuciosamente para entender melhor esse paciente. O acupunturista que ficar preocupado em tratar só as dores generalizadas desse paciente não terá um dos melhores resultados. Esse paciente não terá resultados nas 3, 4, 5 primeiras sessões. Esse paciente precisa de uma linha terapêutica. Ele precisa de reequilibrar. Primeiro, né? Lógico, se ele procurou pelas dores, tratar as dores dele. Segundo, nós precisamos regular os padrões de desequilíbrios energéticos dele. Terceiro fator, nós precisamos reequilibrar as emoções deles. E diante de todo esse processo, a alimentação, cigarro e as emoções são partes primordiais para definitivamente você ter os melhores resultados. Tá? E o que nós falamos lá no começo, né? O sono desse paciente vai ser parte fundamental para a limpeza das emoções. Porque é durante o sono que nós temos a limpeza energética e emocional. Faz sentido isso para vocês?
essa é uma ficha que já caiu na mente de vocês para quando vocês forem atender cada um dos pacientes de vocês? Isso é primordial, isso é fantástico. É isso que muda a nossa linha de raciocínio dentro da acupuntura. É aqui que vai diferenciar os acupunturistas que são apenas colocadores de agulhas para os acupunturistas fora da curva, que analisam o paciente com um olhar muito mais integrativo, que entende que o paciente não é só a dor dele. O paciente tem desequilíbrios energéticos e emocionais por trás. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então, olha só o quanto é um tratamento complexo desse paciente. Parece simples, mas é um tratamento complexo e que exige de nós um comprometimento muito grande com o nosso paciente, mas que também exige muito um comprometimento do nosso paciente conosco. Por isso que explicar o passo a passo, explicar a linha terapêutica que você vai utilizar, é o que vai fazer sentido. Se o paciente não comprar essa ideia, se ele não buscar melhorar a alimentação, fazer uma alimentação mais regular, se ele não entender que o cigarro é algo prejudicial, inclusive para as dores generalizadas dele, nós vamos ficar apagando fogo com gelo. Segurando o gelo aqui na mão enquanto o fogo consome aqui, achando que aquelas gotinhas que o gelo derrete vai apagar o fogo. É o famoso também enxugar gelo, né? É isso que faz toda a diferença no tratamento. Show? Então, um paciente desse aqui, o melhor resultado é a partir do momento que você já conversa com ele direto na primeira sessão. Você já senta com ele e fala, olha, essa é a linha terapêutica que nós vamos seguir, eu preciso da sua ajuda. O que estiver ao meu alcance eu vou fazer, mas eu preciso de você conosco nessa. Show? E aí, né, aqui está a melhor linha terapêutica para você atuar com esse paciente. E se você quiser aprender o passo a passo de como fazer isso aqui, chegar no diagnóstico com precisão e ter resultados desde a primeira sessão, né, sabendo tratar o curto, médio e longo prazo, eu te convido para a jornada Acupunturista Fora da Curva, que começa dia 23, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Faça a sua inscrição, tá? É gratuito, é online, você pode assistir de onde você estiver, basta ter um celular conectado à internet. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos 3 aulas oficiais e eu ainda vou fazer uma aula extra, tá, que eu explico dentro do evento. Tá? E quem participar dessas 4 aulas terá uma condição imperdível para ser um acupunturista fora da curva. Por isso que chama Jornada Acupunturista Fora da Curva. Tá? Então, convide seus colegas, faça a sua inscrição, que vai ser incrível, o link está na minha bio. Se você quiser aula de diabetes e de tireoide, me mande um direct que eu te mando. Tá? Se você tem um caso clínico que queira que eu coloque aqui no quadro, segundo a minha visão também, né? Lógico, isso aqui não é uma regra, não é um tratamento específico, não é um tratamento engessado, tá? Isso aqui tem várias outras formas de tratar, isso aqui é como eu trato os meus pacientes, tá? Como eu avalio e como eu trato os meus pacientes. Então, se você tem interesse em aprender isso, quer saber mais como eu faço isso, Jornada Acupunturista 12K, ou Jornada Acupunturista Fora da Curva, e se você tem um caso clínico que queira que eu discuta, que queira ver a minha visão através dele, pode me mandar no direct a avaliação desse paciente juntamente com a foto da língua, tá? Vou tirar foto do quadro agora, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. É lá no canal do Acupunturista no Telegram que eu posto sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa e aviso de vocês sobre tudo, tá? Professor, quem já fez seu curso pode participar da jornada também? Deve, Monalisa. Deve. Pode fazer, com certeza. Tá? Vocês são a cereja do bolo desses eventos.
Tá? Mona Lisa, e eu estou fazendo entrevista com alguns alunos do curso de inteligência emocional. Depois me chama lá no direct pra gente marcar uma também, tá? Lembrando que amanhã eu farei entrevista com um aluno, a Tatiane, será amanhã às 10 horas da manhã. Eu vou bater um papo com ela aqui, porque ela faz parte do curso de acupuntura na inteligência emocional, e eu quero conversar com ela sobre os resultados que ela está tendo com os pacientes dela. Então, é uma conversa bem legal, bem descontraída, para vocês começarem a sentir quais são os processos, tá? O link do canal do Acupunturista no Telegram está na bio, tá? Qualquer coisa me manda um direct que eu te mando o link também. Certo? Então vou finalizando por aqui. Nos vemos amanhã às 10 horas da manhã. É um horário fora do comum, né? Geralmente eu faço às 8 horas, mas devido à necessidade da aluna, ela pediu para que fosse às 10 horas da manhã. Então 10 horas da manhã amanhã, um bate-papo com a Tatiane. Vai ser incrível, vocês não podem perder, tá? E já se preparem. Esse final de semana vocês têm inteirinho para descansar, porque segunda, quarta e quinta-feira teremos aula do Jornada Acupunturista Fora da Curva. Mais ainda, teremos uma aula extra de prontidão, porque aqui eu quero entregar o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Então tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Conte comigo sempre e nos vemos amanhã às 10 horas e na segunda-feira às 8 horas da manhã com mais uma discussão de caso clínico. Lembrando que segunda às 8 horas da noite começa a Jornada Acupunturista Fora da Curva. Nos vemos lá, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.